pouquinho, R$1.000, R$2.000 no mês. É que naquela época eu tinha a assim, percepção de que quem tinha, por exemplo, muitos inscritos ganhava muita grana, Não, né? eu conhecia vários caras que... Não. Dependia da visualização. Era total isso aí, visualização. Mas assim, eu cheguei a ter meus 100 mil inscritos, a plaquinha antiga e tudo mais que ninguém tem mais. Mas aí eu comecei na época de cover. Eu canto, né? Assim, e eu comecei a lançar cover, bro. E também tive um canal de cover muito bem sucedido, de música. Tudo que eu começava a fazer dava certo, só que eu era essa pessoa... Um pouquinho parava, um pouquinho parava e não pegava nada pra fazer. E aí, quando veio a pandemia, não tinha mais como cantar, vamos dizer assim, fazer show, que eu tava fazendo muito show. É aí que eu montei o podcast. Isso aí tem uns 5 anos, 5, 6 anos. Foi bem no coração E da ele sempre pandemia. foi de relacionamento? Não, começou sendo, tipo, como eu era da música, eu queria trazer, tipo, empresários da música. Aí eu vi uma oportunidade de me aproximar, tipo, desses caras, sabe? Só que aí, muito rápido, tinha só o Flow, nem tinha outros podcasts grandes, pra você ter noção. Total. Na época, quando a gente começou, não tava nada acontecendo. Sim. E aí, eu comecei a chamar esse pessoal e não dava certo. Era mais pra eu fazer contato, vamos dizer assim. Quando eu trouxe um cara de relacionamento, porque eu tinha levado um pé na bunda... Foi. Aí eu falei assim, aí eu tinha virado chave com esse cara, assim, tinha uma virada de chave de conhecimento, de entendimento, né, de relacionamento. Trouxe ele, explodiu. Aí eu falei, você não me indica mais alguém de relacionamento? Aí ele indicou e explodiu de novo. Pegou na dor da galera, né? Aí eu comecei a olhar, eu falei, cara, peraí, também não sou besta, né? E eu, sempre fui um cara, sempre escrevi muito sobre relacionamento, nas composições, amor e tudo mais. E... vou falar sobre isso, que eu gosto, eu gosto muito, eu vou aprender. E aí eu falei, vou nichar o podcast. E aí que deu um boom assim mesmo. Muitos especialistas grandes que a galera assiste assim hoje saíram de lá. Total. Foi uma vitrine bem grande mesmo, o Papo Mil Grau, que é o nosso programa. Inclusive, no momento em que você tava nessa pegada ali do podcast, de entender mais ali sobre o algoritmo do YouTube, você se tornou especialista em viralizar cortes. Isso. O que você foi entendendo sobre isso? Existia um padrão? Porque eu tenho certeza que uma galera que tá assistindo aqui, às vezes pode ter um podcast, ou às vezes quer trabalhar também nos bastidores que a gente tava falando, que dá muita grana, tem muita gente ganhando dinheiro sem aparecer, fazendo esses cortes. Então, bora ajudar essa galera a entender cada vez mais sobre isso. Perfeito, Bruno. Eu acrescento nesse bolo, assim, de informações que você falou, o expert, o especialista, que participa de podcasts, mas eles não sabem, às vezes, o que faz o corte viralizar. Boa. Então, assim, o que eu identifiquei? A gente começou, mas eu que fazia operacional, com o YouTube bombando. E aí, o que eu percebi? Que no YouTube, antes da pessoa clicar no corte, no vídeo, ela precisava ser impactada pela thumb, pela capa. Então, ela viu o que estava escrito para chamar a atenção dela para clicar ou não. E a gente viralizava muito. Foi tipo assim, a gente fazia R$30 mil por mês de corte no YouTube, que isso era bastante pro momento. Então, no final... a frase da thumb contava muito mais do que, por exemplo, a imagem? Sim. Ok. Sim. Naquela época eu posso dizer que sim. Okay. Hoje eu acho que é uma junção. Hoje tem muitos cortes que viralizam só fazendo um paralelo, que não tem nem thumb, nada escrito. Tá? Corte não, vídeos no YouTube. Trazendo pra corte, aí sim. Okay. Se você colocar meu corte aqui num podcast sem parar, só o cenário de podcast, não vai dar nada. Sim. Sabe? Aí sim a frase vai ser muito importante. E aí eu comecei a perceber eu comecei a ver um padrão do que fazia chamar atenção nessa frase. Que era sempre trabalhar com gatilho de curiosidade. Tinha que ter, Bru, um contexto muito forte no corte. Okay. Que era o quê? Na frase, né? O contexto muito forte era, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó. Esse é o tipo de homem que sempre trai as mulheres. Forte. O contexto eu entendi. Eu entendi que você vai falar dos caras que traem. E tem um gatilho da curiosidade muito forte aqui, que é qual é o tipo de homem? Eu quero saber. Fiquei curioso pra saber. E claro, tem que ser um assunto que a galera quer saber, vamos dizer assim. E a frase inicial também, você tem que falar dentro do podcast, senão perde tudo, né? Isso. Porque a pessoa clica e não tem nada a ver o assunto com o que ela clicou, ela sai. Isso, ela precisa ter congruência ali. Perfeito. E aí, eu tô contextualizando nesse momento da onde veio a sacada dos cortes pra Instagram, que é onde a gente chegou. Exato. Aí... no YouTube foi assim. Quando eu comecei a migrar pro Instagram, eu falei assim, cara, mas no Instagram não tem thumb, não tem capa. As pessoas não ficam navegando no Reels ali e aí bate de cara com uma thumb. Não é assim que funciona. Então, como que eu faço para fazer um corte viralizar? Porque eu sempre via que as pessoas, elas postavam um corte que às vezes era muito bom, bro. O assunto era foda. Sim. Só que o assunto ficava muito bom no final. Tipo assim, o punch do corte, a frase mais viral tava no final. E muito conteúdo era jogado fora por conta disso. Aí eu falei, cara, se a capa é o que vem primeiro e faz as pessoas clicarem, eu tenho que trazer alguma coisa pro início do corte que a pessoa bata o olho ou o ouvido e queira ficar e surpreenda. Só que hoje
Eu falando isso hoje aqui pra vocês, parece algo, nossa, também não é uma garantia de que vai dar certo. Mas foi o que eu fiz e deu. Legal. Mas eu sempre ouvi as pessoas falar, Bru, sobre isso, sobre modelar, e eu pensava assim, cara, deve ter algum segredo que eles não contam, cara. Não é possível que é só isso. É mais simples do que parece. Não é possível. É mais simples do que parece, cara. É muito simples. E aí eu fiz uma VSL, pô, de 12 minutos. Que aí ela... Eu lembro que Posso contar a história dela? Por favor. Eu lembro que na primeira semana dela, assim, nos primeiros 15 dias, na verdade, ela empatou de investimento. Posso até contar depois sobre Quanto você investiu, você lembra? Lembro, 3 mil. Ok. Em 2 semanas deu uns... Não, foi uma semana, foram 7 dias, 3 mil reais, alguma coisa assim. E eu não era um cara com grana. Tipo assim, o que aconteceu nessa época? Nessa época eu já tinha um dinheiro que vinha dos cortes, que eu prestava serviço. E eu falei, cara, nem era dinheiro do meu bolso, era meio que do caixa da empresa, que eu levava bem a sério isso. Falei, tá, vou fazer um empréstimo dessa empresa pra aquela, pra testar, acreditando que vai dar certo. E aí empatou. Eu falei, cara, ferrou. Tipo assim, na hora eu falei, tá, mas eu preciso conversar com quem já jogou esse jogo, o que que faz? E aí eu descobri que, tipo assim, se eu colocasse que tava faltando provas sociais na minha VSL, e aí me falaram, você tem que ter mais prova social, tá com pouca prova social, tal, não sei o quê, que é colocar as pessoas falando que isso de fato funciona, que já tiveram resultado. E eu já tinha muitas pessoas próximas a mim que eu já tinha ajudado. Desde pessoas que eu contratei e depois saíram para poder trabalhar por conta, vamos dizer assim, para fazer corte dos outros, até pessoas que eu ajudei no dia a dia, amigos, editores e tal. E essa galera começou a me dar depoimento. E aí eu só fiz uma alteração na minha VSL, Bru. Uma alteração para vender 2 milhões. Que foi colocar prova social na minha lead. Eu trouxe pro começo da VSL, Olha que a lead isso. é aquele comecinho, né? 1 minutinho de VSL ali. E aí eu trouxe isso pro começo e foi quando eu comecei a ver a máquina girar. Essa foi a sua VSL vencedora. Quanto ela te deu de retorno? Quando você 2 ajustou? milhões. Não, 2 aí, milhões. naquele primeiro momento, vamos por parte. Ok. Ela tinha vendido 3 mil, mas empatado mesmo, assim, bem sofridinho ali. E aí, quando eu fiz esse ajuste, no primeiro mês mesmo, do dia 1º ao 30, 31, ela deu 320 mil reais. Olha 326. isso. Tentando lembrar aqui, mais E ou tem menos. pessoas que passam anos tentando Que? fazer algo e tentando desbloquear ali. Eu acredito muito que é isso que você falou, olhar pro básico, né? O arroz com feijão. Às vezes as pessoas tentam inovar demais. É que nem se pensar em criativo, né? Você senta pra conversar com uma pessoa que tá ali no dia a dia testando pra caramba, ela vai falar que o simples é o que mais surpreende. Porque às vezes tem pessoas que vão lá, alugam tal coisa, vão fazer um investimento absurdo, não vinga. Só que aí quando ela faz um vídeo botando uma água numa caneca, sem edição alguma, vinga. Bru, eu tenho um criativo que ele vendeu 500 mil reais, só ele. E ele... O que eu fiz com ele, se eu te contasse, eu escrevi vários criativos que eu parava pra escrever, pra modelar, ver dos outros e tudo mais. Pô, vários davam certo, iam super bem. Esse eu falei assim, cara, filma aí rapidão, tô com uma ideia aqui. Eu não desenhei, eu não fiz nada. Foi na hora, na mente. E saí falando, tipo assim, eu falava, as pessoas têm um bloqueio muito grande contextualizando esse criativo para renda extra, para quem tá pensando em vender renda extra e tal. As pessoas têm um bloqueio muito grande quanto ganhar dinheiro na internet. Então, se você fala assim, eu vou te ensinar a fazer 20 mil, 50 mil, 100 mil reais, você já afasta uma galera que fala, é impossível, como que alguém vai me ensinar a fazer 100 mil reais? É mentira, é impossível. Aí eu falei, e se eu jogasse essa oferta lá pra baixo, falando que eu vou ensinar essa pessoa, que não dá pra ficar rico. Você não vai ficar rico com corte. Mas você consegue fazer 1.000 reais por semana. Já se 4 torna mil no mais? mês, que pra quem tá, tipo assim, pensando em entrar pro digital, largar o CLT, é algo legal. 1.000 reais por semana, que já supra um salário de um salário mínimo. Vamos dizer assim, até bem mais, né? E aí eu falei, vou jogar honestão. Só que isso aqui que eu tô te falando foi questão de segundo que eu pensei. Só veio na minha cabeça, baixou o sample lá. Peguei, filma aí, o cara filmou, e aí eu não tive roteiro nenhum. Eu só falei assim, pô, não dá pra ficar rico com corte, de você sincero, você não consegue ficar rico com corte de podcast, não dá pra ficar, foi em formato de caixinha de pergunta, inclusive. Ficava escrito, dá pra ficar rico com corte de podcast? Aí eu falava, não dá pra ficar rico com corte de podcast, mas 1.000 reais por semana, eu garanto que dá pra fazer. Se você... E dá pra fazer bem mais que 1.000, mas eu falei pra se tornar acreditável. Sim, palpável não se torna tão ali. distante ali pro outro, né? Isso. E aí o pessoal, tipo... Cara, eu ganhei a galera, eu ganhei as pessoas pela honestidade. No sentido assim, é muito honesto o curso. Se eu falasse que dava pra fazer 1 milhão... Não, aí não dá, mentira. Mas se eu falasse que dava pra fazer, tipo, 10 mil, 20 mil por mês, dá. Dá pra fazer. Mas, Bru... E afastava o público. Quando eu falei que dava pra fazer 1.000, joguei o jogo mais, tipo, da realidade...
Aí vendeu esse 500 mil que eu te falei. Total, imagina, essa pessoa não tá conseguindo nem, talvez, fazer seus primeiros 300, 900. Às vezes, o que falta pra ela é R$500 no dia, sabe? No mês. No dia não, né? No mês. É verdade, E aí você né? olhar e falar, nossa, você vai fazer 10, 20 mil, na hora ela desiste. Porque você não tá conseguindo destravar nem os 500. Fica Como é que ela vai muito- destravar 10 mil? Porque como uma pessoa acredita que pode ter na conta dela algo que nunca teve? Tem essa também, saca? Tipo assim, pra maioria das pessoas... Eu sempre acreditei, Sim. mas eu não sou a maioria. Tipo assim, de fato, eu não tenho um padrão que a maioria... Caramba, me vendeu 200 conto. E o que te Tipo, fez acreditar que esse criativo ia vingar? Porque Feeling? ele tinha aquele famoso tempo de tela. Porque Ele outra pessoa tinha teria já excluído. jogado fora. Ele tinha uma estrutura... Estrutura que eu digo assim, ele tava dentro do padrão que eu te falei daquele que eu contei do ser o sincerão, de jogar que dava pra ganhar R$1.000, mais baixo e tudo mais. Tava dentro desse padrão que já tinha performada, saca? Então, tipo assim, ó, eu falei, puta, mas ele é muito bom, ele tá até melhor que o outro, como que ele não tá vendendo? Eu vou tentar de novo. E já aconteceu também, Bru, uma parada que é... Nossa, isso é muito bom de falar pra galera, que é você tem que estar com caixa, é o que eu vou falar. Ok. Porque é desesperador você começar a testar um criativo e ele não vender nos 2 primeiros dias, você começa a ficar louco, porque, tipo, o cara não tem mais dinheiro, o cartão vai estourar, não sei o que lá, Mas e você é normal, para. né? É normal. E aí, é muito normal isso acontecer. Legal. E já aconteceu de eu colocar um criativo pra rodar ali, sei lá, com R$300, esse criativo pra testar ali, que eu já tava com grana e tal, tudo mais, e ele não vender. Aí, segundo dia, não vender, que eu vou analisar depois do segundo dia eles, né? Aí, segundo dia, não vender. Falei, mano, dê mais uma chance pra esse safado. Dei mais uma chance, 3 dias, ele não vendeu. Falei, eu não sei explicar, mano. E era um criativo que começaram a comentar nele. Mesmo que ele não tava vendendo, tinha uma galera que já tinha comprado e começou a falar, eu fiz 3 mil na semana passada, não sei o que lá, tal. Eu deixei ele uma semana rodando. Eu falei, deixa uma semana, torrando dinheiro, bro, torrando. Vai lá. Mas você tem que ter o sangue de barata. A vida, ser empresário é isso. Passou uma semana, tipo assim, dele tomando só pau. Cara, foi um dos criativos que eu tive o ROI mais alto de todos e que esse criativo, basicamente, ele segurou a minha operação, acho que por uns 4, 5 meses sozinho. E eu ia jogar esse filho da mãe fora. Olha isso. Ele segura por uns 4, 5... É muito aquilo que a galera fala, né? Não se apegar tanto a métricas de vaidade também. Porque às vezes tem uma métricazinha que você olha, que você na sua cabeça tá achando que tá ruim, mas você olha todo o resto, tem potencial no final das contas, né? Mas eu acho que eu fui meio imprudente, meio idiota, Ok. não sei, eu fui muito arrojado, sabe? Ok. Porque eu acho que qualquer um no digital ia falar assim, cara, para, ele não tá dando lucro, você é burro. Sim, Tipo assim, sim. para com isso. Eu falei, eu vou deixar mais um pouco. Porque eu ouvi de algumas pessoas que o Meta, ele precisava de um tempo pra entender o seu criativo e tal. Eu falei, cara, mas tudo isso uma semana? No final, você nunca perde com meta. Não, você vai aprender, você vai tirar muita coisa ali boa, vai te aproveitar. E eu quis pagar pra ver, literalmente. Perfeito. E me surpreendeu. Então, é isso. Mas aí eu criei um inimigo dentro de mim. Que aí sempre agora, na hora de eu desligar um criativo, o inimigo dentro de mim fica assim, deixa mais uma semana. É só Você mais já um viu que pouquinho. funciona? E aí já aconteceu de eu me ferrar também nessa. Mas aí eu perco um valor que não zoa a operação em nada, sabe? Perfeito. Assim, hoje não zoa em nada. É que hoje você tem um fluxo de caixa muito saudável. Que faz sentido aí você faz poder fazer sentido. esse tipo de teste. Essa loucura, é. Fica o diabinho e o anjinho aqui do teu lado. Agora, por isso que assim, Bru, pra quem tá começando meio que do zero, dá pra testar com pouco? Dá pra testar com pouco. Só que você precisa ter pelo menos um pouco. Exato. Porque você... Tem gente que acha que pouco é tipo ter R$50. Aí, desculpa, esses R$50 vai queimar, você não vai nem ter uma venda pra aquecer seu pixel. Você nada. piscou, queimou no final das contas, né? É. Então, tipo assim, mas você precisa ter pelo menos ali pelo 300, R$500 ali, acho que dá pra você começar a testar um low ticket, baratinho. Perfeito, legal. Alguma coisa baratinha. E vou te falar, mais saudável ainda, já que tem a possibilidade de viralizar cortes e você ganhar no orgânico com corte, é você trabalhar de forma inteligente. Viralizou com corte, construir um caixa Eu faria e isso, depois total. vai ali pro tráfego pago. Acredito que os dois são muito potencializadores dentro de uma operação também, né? Hoje eu faria isso, Bru, assim, de olho fechado. Como você começaria hoje, assim, sem grana nenhuma? Eu faria uma página de cortes, né? E aí escolheria um nicho. Relacionamento, desenvolvimento pessoal, alguma coisa assim. No meu caso, eu ia pra relacionamento, que eu domino pra caramba ali, os virais. E eu ia escolher um produto pra me afiliar, pela QIFI mesmo ali. Ou
mais a fundo, eu criaria um e-book de relacionamento baseado em algum mentor que eu sei que é bom. O próprio Lucas Scudelé, um cara foda. Pô, estuda um conteúdo daquele cara, tudo mais, pega um conteúdo denso dele, monta um material bom de algo que você entendeu ali, que dá pra ajudar as pessoas de fato, que ele ajuda as pessoas com esse conteúdo. Monta um produto ali e vende um conhecimento ali, pesquisa fora, nos Estados